seja bem-vindo à 5ª Conferência Nacional de Desenho Instrucional. Hoje a gente vai conversar sobre o uso dos recursos didáticos, online e offline, e o que muda no nosso planejamento na perspectiva da pandemia e da pós-pandemia. Eu sou a Adriana Mendonça, eu sou professora de matemática, minha formação é em matemática, eu sou doutoranda em educação no eixo de novas tecnologias, então eu pesquiso basicamente o uso de tecnologias no ensino, especialmente na minha área, né, que é a matemática. E o intuito nosso aqui nessa conversa é discutir o emprego dos recursos didáticos, digitais ou analógicos, quaisquer deles, no nosso planejamento, especialmente com relação aos profissionais da educação. Então, a gente busca ampliar um pouco a discussão, né, acerca desses recursos e como que a gente já inseria no nosso planejamento e o que muda com essa perspectiva da pandemia e da pós-pandemia. Então, assim, simplificadamente, nós podemos dividir o título dessa apresentação em 3 partes. A primeira seriam os recursos didáticos ou materiais didáticos, o que é o online e o offline, qual é a compreensão que a literatura traz a esse respeito, e por fim o planejamento, que é o modo como nós vamos inserir esses recursos didáticos, online ou offline, nas nossas aulas. Uma ideia inicial que a gente precisa ter para começar a nossa conversa é a respeito do que é um recurso, a respeito da sua definição. A literatura, de um modo geral, traz 3 tipos de expressões: recurso didático, recurso pedagógico ou recurso didático-pedagógico. Parece, assim, não haver uma distinção entre os 3 termos, eles realmente são muito similares, eles trazem um sentido de material, de instrumento, de ferramenta, aquilo que a gente usa em sala de aula para ligar ou aproximar os estudantes de um determinado conteúdo. O recurso didático seria um material didático que é utilizado para uma aula, onde o intuito é facilitar o ensino e, consequentemente, a aprendizagem dos estudantes. Quando eu penso na perspectiva do recurso pedagógico, o conceito é muito próximo, não há um distanciamento na compreensão. É também aquilo que auxilia a aprendizagem de um determinado conteúdo por meio da mediação do professor. Esse é o ponto principal. A mediação docente no uso desse recurso didático, ou seja, ele utiliza um material para facilitar a compreensão daquele conteúdo, de um determinado conteúdo em suas aulas. Então, mas quando a gente pensa em unir essas 2 palavras, esses 2 conceitos, o didático e o pedagógico, então a gente tem, em resumo, que nós estamos falando de recursos que são utilizados para facilitar o ensino e também a aprendizagem. Então, a gente tem que um recurso, ele é didático e com uma finalidade pedagógica, é o propósito básico desses recursos que a gente utiliza nas nossas aulas. Trago aqui como exemplo os recursos didáticos mais usuais, né? São recursos que sempre foram mais utilizados em sala de aula, como exemplo, o livro didático, que é um recurso didático clássico de todo professor, a lousa e pincel, os jornais, que são materiais informativos, mas que também são muito utilizados em sala de aula como recurso, as velhas listas de exercício, que a gente geralmente costuma chamar de PDF, e as apresentações em PowerPoint. Essas geralmente demandam recursos adicionais, mas são recursos que complementam o uso da apresentação. E a gente pode colocar aqui o notebook e os aparelhos DataShow, né? Então, esses recursos aqui que eu trago são o que são mais utilizados na perspectiva do ensino mais tradicional e também que eram mais evidenciados no período anterior à pandemia, né? Nessa ideia de compreender, então, os recursos, a gente precisa trazer o que é online e offline, né? Então, assim, o primeiro pensamento que a gente tem é da ferramenta ser síncrona ou assíncrona. A ferramenta síncrona é aquela onde há a participação tanto do sujeito professor quanto dos alunos no mesmo ambiente, ao mesmo tempo. E
As ferramentas assíncronas são aquelas onde não há essa relação ao mesmo tempo do professor e do aluno. Eles se relacionam de forma desconectada. A gente pode trazer alguns exemplos para atenção. Quando a gente fala das ferramentas, eu posso pensar que a ferramenta síncrona, que acontece ao mesmo tempo, é um chat ou uma webconferência. Elas acontecem com os personagens, né, digamos assim, ao mesmo tempo, interagindo. Já a ferramenta assíncrona, a gente tem como exemplo o fórum, as listas de discussões, os e-mails e os blogs. Essas ferramentas, é bom que a gente tenha isso claro, elas não são atuais, elas já são muito utilizadas, especialmente no caso do ensino à distância, nas plataformas de ensino, né, que os ambientes virtuais de aprendizagem, na verdade, a gente tem o Moodle, tem outras plataformas que já utilizam há muito tempo essas ferramentas. É importante a gente ter essa compreensão do que são os recursos, como que nós podemos inseri-los nas nossas aulas, para que a gente passe a ter esse entendimento do que vem a acontecer, especialmente no cenário de pandemia, né, que aconteceu durante todo o ano de 2020 e também permanece agora no ano de 2021. A gente tem o ensino remoto que foi implementado nas escolas de educação básica, nas universidades, com o propósito de dar continuidade às aulas, para que não houvesse alunos prejudicados e também professores na sua profissão. Então, a gente tem escolas e universidades com as portas fechadas, né? Foi uma realidade que todos da educação básica enfrentaram, os espaços educacionais, com aulas realizadas em ambientes virtuais. Aqui a gente pode destacar o Moodle, as plataformas Zoom. Então, são apenas alguns exemplos de como os professores tiveram que se reinventar para o período de pandemia, para assim conseguir cumprir os seus planos de aula anual, no caso da escola básica, ou os planos de aula semestral, no caso das instituições de nível superior. E isso traz para a gente um novo tipo de reflexão. Né? Quando a gente pensa no ensino remoto, um novo tipo de planejamento foi necessário para que os professores pudessem dar continuidade às suas aulas. Mas esse novo tipo de planejamento, é importante que a gente destaque, deu também a oportunidade para novas relações entre os sujeitos, com os conteúdos de ensino, com os recursos didáticos. Quando você pensa, por exemplo, no uso de uma plataforma Google Meet, ela permitiu que houvesse uma relação de transmissão do conteúdo, mas um novo jeito de dar a aula foi necessário. E que recursos esses professores passaram a utilizar nesse novo jeito de dar aula, não é? Então, é essa reflexão que a gente começa a fazer. Foi necessária a implementação de novas tecnologias, de aplicativos, plataformas digitais de ensino, mas o que mudou? Na prática, o que muda nessas relações, o que muda na vida profissional dos professores e dos profissionais, de uma forma geral, da educação. Então, ele tem novos recursos, muitos foram observados que no período de pandemia houve uma disseminação de diversos tipos de aplicativos para usar nas diversos tipos de aulas em todas as disciplinas, né? Nas diversas áreas do conhecimento. Mas aí a gente começa a pensar, velhos problemas, novos desafios, porque nós sabemos que, especialmente no caso da educação, os desafios de formação do professor, implementação de recursos nas aulas, falta de recursos, são desafios, são problemas que a gente enfrenta há muito tempo. Então, a gente começa a pensar que o período de pandemia, que demandou ou exigiu que o uso das tecnologias fizesse parte da aula dos professores, eles também começaram a evidenciar os mesmos problemas que existiam.
Então, a gente pensa que esses recursos digitais, eles tinham um intuito, eles têm esse intuito de tornar a aula interativa. Foi um conceito que se tornou muito popular, especialmente agora. Tudo era buscar uma aula interativa, onde o aluno participasse e o professor participasse. A maior parte dos professores teve, na verdade, que lidar com as câmeras desligadas e os microfones desligados. Então, a gente pensa que a aula interativa, quando eu quero utilizar um recurso para promover essa aula interativa, eu busco prender a atenção do aluno para aprender um determinado conteúdo. E a gente busca na literatura e há um consenso de que os recursos digitais eles vão promover uma aula mais prazerosa. Mas para que isso aconteça, a gente traz essa reflexão, como que esse recurso didático é apreendido pelos professores, né? Que se a sua formação permite que ele tenha esse pensamento da aula interativa por meio dos recursos digitais. E o que a gente busca aqui, principalmente, trazer como reflexão é que é uma era digital, que ficou mais ainda evidenciada pela pandemia. Então, é um momento das várias telas, a tela do computador, a tela do celular, do notebook, a tela dos smartphones, principalmente, né, dos celulares inteligentes. Então, dessas telas emerge um universo de opções digitais, de recursos, que o professor também não conhece. Aqui eu trouxe alguns exemplos mais populares, né, que muitos professores passaram a conhecer e os alunos também. E o questionamento que a gente pode fazer é, essas várias telas, elas podem trazer desinformação e superinformação. Como trabalhar com esses elementos? Como que o professor pode lidar com tantas telas, com tantas informações e que também promovem uma superinformação para os seus alunos. Então, outro ponto que é a analisar também é a questão das redes sociais e das plataformas digitais. As redes sociais também foram utilizadas por muitos professores como meio para aproximar-se dos alunos, né? Então, no início da pandemia, quando as escolas realmente fecharam e ainda não existia a perspectiva do ensino remoto, muitos professores recorreram às redes sociais para manter uma proximidade com seus alunos. E algumas plataformas digitais foram posteriormente implementadas nas escolas, como o Google Sala de Aula, que eu trago aqui, algumas para jogos. Então, a formação do professor, para a maior parte dos professores, se deu no momento da pandemia, né? Por conta da necessidade de utilizar os recursos e aproximar esses estudantes. Mas a gente aí traz agora a reflexão do cenário de pós-pandemia. Nós ainda vivemos, atualmente, em 2021, o cenário, a perspectiva de pandemia. As escolas estão voltando, agora esse ano, ainda na perspectiva do ensino remoto, algumas com a possibilidade do ensino híbrido. Temos também, assim, que pensar que existe um grande distanciamento entre a perspectiva da escola pública e a perspectiva da escola privada. Das muitas leituras que eu fiz e venho fazendo por conta deste cenário que a gente vive na educação, um que chamou muita atenção foi essa frase, que depois da pandemia, a escola, do jeito que nós conhecemos, ela não será a mesma. Os recursos didáticos digitais, eles aparentemente são caminhos sem volta na educação. Então, começamos a utilizá-los e vamos permanecer. Então, pensar que o uso dos recursos didáticos vão permanecer, né, no ensino de uma forma que parece realmente que não tem volta, que nós teremos que aprender a lidar com esses recursos, é algo que precisa estar em evidência nas nossas discussões, nos nossos planejamentos, nas nossas reuniões e encontros que acontecem nas escolas e ambientes universitários. Então, neste cenário de pós-pandemia, a gente tem que observar que o ensino híbrido foi intensificado, o ensino remoto foi implementado, a educação à distância ela se mantém enquanto modalidade de ensino, com legislação própria,
com estrutura de planejamento já definida, especialmente nas instituições de nível superior. Nós precisamos pensar de que modo o ensino híbrido ou o ensino remoto, que inicia o ano 2021 na maior parte das escolas, de que modo eles podem ser implementados, de que modo nós podemos inserir os recursos nas nossas aulas, mas especialmente de que modo pode acontecer uma formação com elementos que façam realmente o professor compreender de que modo ele pode inserir esses recursos nas suas aulas. E sempre pensando que a formação do professor para o uso das tecnologias digitais é um dos pontos mais importantes a serem pensados, porque o uso das tecnologias ele deve acontecer de modo intencional. Não pode acontecer de qualquer jeito, sem pensar nos resultados que serão alcançados ao final de cada aula, ao final de um conteúdo que é colocado para os alunos. Então, a gente vai focar sempre que qualquer que seja o tipo de modalidade de ensino que seja estabelecido em sala de aula, a formação para o uso do recurso em cada aula é muito importante. Porque a gente, na verdade, a gente começa a pensar no cenário de pós-pandemia, né? O que muda, o que fica. A gente começa a pensar na perspectiva do que é vantagem e desvantagem. A gente começa, às vezes, a se desligar um pouco do planejamento, de como utilizar, de como implementar nas aulas recursos. A gente começa a pensar que é mais vantagem. Por quê? É mais flexível, ou ensino híbrido, ou ensino remoto, porque traz mais economia para a escola, porque pode trazer algum tipo de produtividade para o professor que trabalha em casa, ou a perspectiva da desvantagem, como, por exemplo, um isolamento constante que afasta as pessoas que continuam mantendo contato através dos meios virtuais. Ou, por exemplo, o balanceamento entre o que é profissional e o que é pessoal, quando o profissional ele não consegue distinguir mais o que é um ou o que é o outro. Também os custos diversos que acabam aumentando para o professor é um outro ponto também que a gente pode pensar como desvantagem e que pesa na hora da opção pelo tipo de ensino, né? Ou por último, também os horários que a gente acaba não definindo, né? Que é apenas um reforço entre o profissional e o pessoal. A gente começa a não, por trabalhar em casa, começa a não perceber, começa a não saber diferenciar uma coisa da outra, né? E esse cenário de pós-pandemia para os profissionais da educação, especialmente, que é o nosso foco aqui de discussão, ele vai exigir, né, como eu já falei anteriormente, uma formação específica para o uso das tecnologias digitais. Vai também, faz necessário também que o professor compreenda qual é a diferença entre o ensino híbrido, presencial, remoto, o que é mais interessante para o seu tipo de público, para o tipo de escola onde ele trabalha, vai exigir desse professor, e por isso a formação é importante, né? Mais criatividade, mais originalidade, mais criticidade, porque é importante saber escolher o recurso para o seu objetivo de aula, o seu objetivo de aprendizagem, o que ele deseja alcançar naquela aula, o que o seu aluno precisa aprender, e também uma educação para o mundo digital. Então, esses são apenas alguns elementos que a gente começa a pensar de que modo a gente pode integrar o professor no mundo digital. Obviamente, o caminho mais interessante é o meio da formação para o mundo digital, né? Então, esse cenário de pós-pandemia, ele traz essa perspectiva do online e do offline junto e misturado, né? Então, o professor ele precisa planejar, investigar, criar, ousar. No final das contas, ele precisa de formação para integrar tantos elementos que são importantes e necessários para a educação. A gente fala realmente do uso dessas tecnologias que são importantes, que trazem bons resultados, mas esses resultados, eles realmente só acontecerão quando o professor ele tiver consciência do seu uso, quando realmente ele começa a perceber que ligar um conteúdo a um
recurso tecnológico, é necessário que ele compreenda quem são os sujeitos da sua aula, quem são os seus alunos, quais são os interesses e também conhecer a si próprio, né? Que interesse esse professor tem, quais são os seus desejos, de que modo ele quer atingir o aluno em seu conteúdo, na sua disciplina de aula. Então, os recursos didáticos, eles são importantes, emergentes, mas a gente tem que trazer muito claro que sem formação específica para o seu uso, não será o professor aprendendo por meio de tutoriais na internet, por meio de dicas com os colegas, que ele vai alcançar o máximo possível desse recurso e, com isso, atingir os seus estudantes, atingir, na verdade, toda a escola e toda uma comunidade escolar. Eu agradeço e espero ter contribuído um pouco aqui com a discussão nessa conferência tão importante para o ensino, para a educação,